devo-te dizer, e isso constatou-se ontem, que havia chapupos misturados com aplausos. Porque eu costumo dizer, quando as coisas estão bem, provavelmente o apoio do 12º jogador, os apoiantes das equipas, não é tão necessário. É mais necessário quando as coisas estão menos bem em termos exibicionais, porque se falarmos em termos de conquistas e em termos de pontos, o Futebol Clube do Porto é incomparavelmente melhor às últimas épocas realizadas, ou pelo menos até à jornada que vai realizada nesta altura, que é a 19ª. E portanto, mesmo não jogando bem, o Porto tem vencido e convencido. E isto para mim é o mais importante. Se o Porto continuar daqui até ao final da época a não fazer grandes exibições como fez num passado recente, mas continuar a conquistar os 3 pontos, uma coisa eu tenho a certeza, é que no final do campeonato, de forma que eu até acredito e considero normal, porque tem sido nos últimos 35 anos, vamos festejar mais um dos muitos títulos até aqui conseguidos na prova que é aquela mais importante do calendário português do futebol. Entendes que quando se fez aquela análise após a derrota com o Benfica, que o Porto precisava de dar um sinal, uma reação forte do grupo, essa reação não terá acontecido no jogo de ontem, ou consideras que aconteceu? O que eu considero é que era importante vencer após esse jogo. E não só por ter sido com o Benfica e ter sido derrotado em casa. É importante o Futebol Clube do Porto ganhar maior quantidade de jogos suficientes para conseguir rapidamente e não a fim de 10 minutos do campeonato conseguir conquistar um título. Portanto, aqui seguramente que isso não vai acontecer. Não será na última jornada que o Porto vai ser campeão, muito menos nos últimos 10 minutos do jogo. Portanto, eu penso que muito antes de terminar o campeonato, o Futebol Clube do Porto já será matematicamente campeão. E, portanto, mais do que a resposta exibicional, o importante é que o Porto conseguisse dar uma resposta no sentido de regressar às vitórias. Regressar às vitórias, contemplando as diversas competições em que está inserido, porque no campeonato é normal, não é um regresso, é a continuidade das vitórias, como disse há pouco, tem 17 e apenas 2 empates, é a única equipa que ainda não sofreu o sabor amargo da derrota. Portanto, mais do que a exibição, a resposta penso que foi dada, ou seja, com uma vitória difícil, uma exibição menos bem conseguida, mas com o objetivo primordial que era a vitória e a conquista de 3 pontos para cimentar ou pelo menos manter a diferença pontual para o segundo classificado, tal e qual como aconteceu. E portanto eu penso que a resposta foi dada. Aliás, não penso, tenho a certeza. Este foi o início de programa diferente em trio ofensivo em 87.6, também pelo mundo em www.radioaquia.com. Já vou conceder naturalmente a palavra ao Artur Sá. Carlos Melo, o Sporting Rio Ave, e em primeiro lugar, boa noite e obrigado pela tua presença em estúdio. Este jogo no estádio Alvalade 21 não fica eventualmente tão marcado pelo resultado, fica mais marcado pela despedida do Levezinho Liedson e pela emoção que proporcionou em muitos adeptos. Houve lágrimas nas bancadas do estádio Alvalade 21, sendo que, e agora entre as lágrimas e as gargalhadas, se o campeonato terminasse agora, tinhas de pagar aí uma aposta a alguém, não é? Boa noite. Boa noite a todos. Seja ali bem-vindo o Helder, não é? Eduardo. A apresentação já foi feita, portanto não vale a pena estarmos aqui. Eu, muito sinceramente, eu acho que o campeonato não pode acabar com uma equipa com um jogo a mais e as outras sem realizar, não é? Agora, eu estou estupefacto, sinceramente, e ainda bem que pegaste nessa primeira questão para a minha primeira abordagem também ao programa de hoje, porque eu na sexta-feira por acaso não chorei a muita gente que chorasse, embora tenha que eu admitir que às vezes tinha uma certa vontade, mas vou-te dizer, fiquei mais emocionado com o início deste programa do que com a despedida do Liedson na passada sexta-feira, que é espetacular nós vermos uma entrada realmente do Artur. É que foram 2 entradas totalmente distintas, a do Artur Sá e a de Jorge Costa. Emocional, a de Jorge Costa. Emocional, não, de bom senso, permite-me a minha ratificação. Eu permito tudo. De bom senso. Eu permito tudo também. Uma entrada com berço. Já posso continuar, é que eu não interrompi ninguém, nem um nem outro. Conforme eu dizia, uma entrada do Jorge Costa emocional, do Artur um pouco agressiva e depois acaba por sofrer sempre o sportinguista que diz que é atropelado por qualquer um. É evidente que a mim não me afeta.
Carlos, sou obrigado a interromper porque eu fiz questão de frisar, meu caro amigo, que sou fácil de substituir. Não, eu não, pelo contrário, disse que acho que é prepotente dizer isso, que é sempre pelo contrário. Eu acho que de facto a tua presença aqui é prioritária. Era possível na equipa desportiva da Águia Azul, não era possível. Por motivos profissionais, falhas com mais frequência, daí que eu me referi a ti e não ao Carlos Melo. Foi só por isso. Atenção que o Eduardo é sportinguista. O Eduardo é sportinguista. E depois também não é fácil arranjar um sportinguista. Isto é uma... Não é fácil eu conseguir falar neste programa. É que vocês esperam aí. Mas eu não vou em tua defesa, mas em abono da verdade. O programa já está quase com 20 minutos e eu comecei a falar, vocês queiram-me em cima, mas é isto que eu gosto, é o sportinguismo que nós temos. Os sportinguistas são calmos, são serenos, são tranquilos e é isso que me faz. É isso que me dá o prazer. Não, é o prazer que me dá em ser sportinguista, é isto. Vocês enervam-se. E já agora, antes de mais, antes que me esqueça, quero também deixar aqui espero que o Paulo Sérgio recupere rapidamente da lesão, não sei o que é que se passa para ele. Mas atenção que eu não tenho nada a ver com esta ausência dele. Eu não tenho nada a ver com esta ausência. Mas é que o Benfica está no modo de cima, para não podia não estar, mas alguém faltou quando as coisas corriam mal. Está o Arthur e tem ali o arcabouço muito grande. Não tem, é só para... Eu olho para vocês, estou a perder. Eu posso-te mostrar, isto é o meu bloco de apontamentos, onde eu tiro as notas grandes programas. E isto aqui é somente um resumo do Porto Benfica para eu não me esquecer de algum caso, ou de algum lance, ou de alguma situação. Mais nada, não sou Não, exatamente, mas era exatamente a mesma coisa. Agora, um apontamento encarregado de apontamentos. Não. O Paulo Sérgio deixou-se... Não, o Paulo Sérgio não deixou coisa isso nenhuma. Bem, resumindo e concluindo para ver se eu me calo, porque senão eles não aguentam estar ali. Eu só queria dizer que realmente é frustrante da forma que o Sporting, mais uma vez, acaba por não vencer um jogo contra a Naval, surpreendente Naval, porque depois que o Mozart tomou conta da equipa, a equipa melhorou substancialmente, melhorou muito e provou isso também com o Sporting. É evidente que o Sporting também pouco jogou, fiquei contente pelo Lietzen marcar, sinceramente, e depois fiquei triste pela parte final, ou pelo final, ver a forma emocionada como ele saiu da Alvalade, em lágrimas, e alguns adeptos que realmente notam, ou notaram, ou ouviram e sentiram que o Lietzen foi muito útil nestes 7 ou 8 anos que esteve no Sporting, e a minha opinião é essa. O Lietzen deu muito ao Sporting, somente não conseguiu ser campeão nacional, mas foi uma mais-valia deste Sporting nestes últimos anos. Agora quero ver como é que nós nos vamos, como é que vamos descalçar a bota, porque o Paulo Sérgio vai ter muitos problemas na frente, e não é só na frente, porque o Lietzen, como toda a gente sabe, não só marcava gols. O Paulo Sérgio treinador do Sporting. O Paulo Sérgio treinador do Sporting. Estamos a falar de Sporting. E não só na frente, conforme eu já disse muitas das vezes, o Lietzen é um jogador que vem cá atrás ajudar, vem buscar jogo, é um jogador que trabalha muito, embora estivesse um pouco arredado dos golos. Fiquei contente com os 2 golos que ele marcou. Espero que ele tenha um futuro risonho no Corinthians, espero mesmo. E que de vez em quando visite Portugal, mais que não seja para vir jogar pela seleção, para nós recordarmos e deliciarmos com alguns golos bonitos que ele foi marcando ao longo deste tempo todo que esteve em Portugal, e inclusive na seleção. Acho que toda a gente se recorda que ainda há bem pouco tempo ele marcou um golo de cabeça espetacular. Acho que ainda está na mente toda a gente, não só dos sportinguistas, mas acho que dos portugueses, porque quando eu vejo a seleção, ponho o clube de lado. Para mim, ver a seleção é ver Portugal, não é ver o Sporting ou o jogador de Porto ou do Benfica. Tirando isso, é o mais de menos. É o Sporting que não consegue se soltar das más exibições, do fraco rendimento de alguns jogadores, e depois acontece isto. Acontece mais um empate. Tremeu até dizer chega, mas ainda vá, que conseguiu empatar na parte final, e senão era mais uma derrota, era uma despedida com sabor amargo para o Lietzen, que ele não merecia isso. Merecia muito mais pontos, mas é evidente que as pessoas também se têm que mentalizar. Claro, por um jogador ir embora, as pessoas não são obrigadas a ir ao estádio, porque se quiserem fazer isso, que façam uma festa de homenagem, isto é a minha opinião, como se faz a muitos jogadores. E quando essa festa de homenagem for feita ao Lietzen, que ele bem a merece, se calhar o estádio vai ter mais público. Agora, não é contra a Naval que se pode esperar que o estádio encha para ver, ou para ser a despedida do Lietzen. No resumo final sobre essa questão... Foi o adeus ao segundo lugar, na tua opinião? Foi, muito sinceramente foi. E há pouco eu até estava aqui a ouvir as contas do Arthur, e depois o Jorge também interveio. Por estas contas, se o Porto não vencer em Braga, o Benfica vencer em Guimarães, e isto é umas contas tão difíceis, pois quem sofre é o Sporting. Isso fica mais complicado é para o Sporting, não é para o Porto nem para o Benfica. Que eu cada vez vejo
o Sporting mais longe. Agora, aquela situação, já falei logo no início, porque essa aposta está sempre de pé e vai estar de pé até a final. Tenho quase a certeza, para o final da temporada. tenho quase a certeza que não apago. Tenho quase a certeza que não apago. Agora é evidente que nesta altura não podia ser porque o Porto tem mais um jogo. Portanto, a situação é essa. É esse jogo do Porto diante do Nacional que vai coincidir precisamente com o fim de semana em que o Benfica joga no estádio Alvalade 21 diante do Sporting Clube de Portugal. Estamos com 24 minutos para além das 19. Queria naturalmente abordar esse Porto-Benfica. Queria não, vou abordar esse jogo da Taça de Portugal, mas antes disso, não sei se vocês viram muitos casos de arbitragem ao longo do fim de semana. É também uma questão que direciono ao Artur Sá, nomeadamente em relação ao Setúbal Benfica, ao Porto Rio Ave e ao Sporting Naval. Ao Marítimo Braga também, mas principalmente aos jogos dos três grandes. Olha, pelos jogos que vi, e logicamente não os posso ver todos, no Futebol Clube do Porto Rio Ave não vi assim grandes motivos de Semana tranquila. Uma semana tranquila. Com fracas exibições, mas tranquila a nível de arbitragem. Se calhar até as arbitragens estiveram melhores. Quantas vezes as equipas jogam muito bem e os árbitros não correspondem. Portanto, não houveram assim muitos reparos, quer de um técnico, quer de outro, apenas falaram do jogo e quando assim é, não há muito a dizer. No Benfica, vitória de Setúbal, a mesma coisa, portanto acho que... E depois também tenho cuidado de ver os jornais... Mas isso não terá Artur de dizer que Cosme Machado, por exemplo, no jogo de ontem do Benfica, que é um fraco árbitro, atenção. Agora não houvesse muitos quadros, mas depois também, se calhar os jogadores facilitaram também, muitas vezes acontece, os jogadores... E permita-me esta parte, ontem, por exemplo, no jogo, Cesarense, Sertarense, e isto é fugir um bocadinho à questão, mas eu vi duas equipas corretíssimas a jogar futebol e há um árbitro que aparece que, não sei porquê, estragou o espetáculo. E quem liga hoje as crónicas nos jornais esportivos vê que é verdade aquilo que eu também fui dizendo. Portanto, isto é só uma parte. Muitas das vezes as equipas jogam com correção, com fair play, e os árbitros complicam.